Vamos lá. Como a gente falou, né, provavelmente os jogos, se caso voltem essa temporada, com certeza serão com portões fechados, e como eu já fiz essa pergunta várias vezes em outras entrevistas, isso prejudica bastante, principalmente os clubes menores do interior, né, que praticamente sobrevivem das rendas da partida. Tendo visto que a maioria dos jogos que eu fui fazer a transmissão no interior, a gente vê os estádios com bastante gente, bastante torcedor, e os clubes menores dependem disso. Com a volta do futebol, sem torcida, sem renda dos jogos, o que fazer? O que fazer para manter essa receita do clube? É correr atrás de patrocinador, que você já tem na cabeça aí nesse momento? Olha, uma das alternativas e sugestões que têm sido discutidas entre os clubes é tentar capitalizar, por exemplo, se nós vamos ter portões fechados, e há, como disse, uma paixão muito grande do torcedor pelo futebol, pelos clubes, pelo Campeonato Maranhense, isso está provado no êxito, que é a audiência das transmissões do Campeonato Maranhense, é buscar de algum modo reverter isso, fazer com que você capitalize isso, e isso se transforme em um ativo financeiro também para os clubes. É uma opção que pode ser discutida, clubes, federação, para buscar um formato em que você, com os portões fechados, notadamente nós teremos uma audiência muito maior, você cria uma possibilidade de ter também patrocinadores mais fortes ainda para essas transmissões. Você pode trabalhar algum formato em que o torcedor ele possa dar alguma contribuição para que possa ver essas partidas. Enfim, acho que são formatos, são ideias que a gente pode trabalhar de modo que você tenha uma alternativa de receita nesse momento de muita dificuldade, que será ainda mais extrema por conta de nós termos os portões fechados. Então, até os jogos em que nós temos a possibilidade de ter um superávit, de termos uma renda para os clubes, por exemplo, os clássicos, por exemplo, as partidas de semifinais, de final de campeonato, até estas não terá essa perspectiva de receita. Então, é buscar alguma alternativa, e uma delas é essa de podermos aí capitalizar com as transmissões dos jogos. Ainda nesse sentido, Robson, de transmissão, até porque, claro, voltando ao futebol agora aqui no Brasil, todos sabem que os jogos vão ser de portões fechados. Beleza, você estava falando sobre isso, que não vai poder ter renda da torcida. Uma outra maneira também, até de abaixar os custos das equipes, não seria ideal também procurar um só local, por exemplo, um ou dois, no caso, por exemplo, São Luís, jogando no Castelão, e lá em Imperatriz também no Frei Epifânio. Eu digo pelo seguinte, vai diminuir os gastos, essa questão do time, vai viajar para vários lugares, até porque não vai ter mais aquela coisa de vai ser favorecido porque a torcida vai estar lá do seu lado. Praticamente vai ser tudo campo neutro. Jogar em qualquer lugar vai ser tudo campo neutro, porque não vai ter torcida, não vai fazer tanta diferença. O certo nesse momento é diminuir os gastos. Não seria essa também uma alternativa, Robson? É uma sugestão interessante, porque você pode, inclusive, encurtar a disputa da competição. Nós teremos aí, pela previsão do plano que foi divulgado pela Federação Maranhense de Futebol, nós teríamos pelo menos mais 2 meses. E pensem bem vocês. Nós tivemos 2 meses, né? Janeiro, fevereiro, nós tivemos março, nós temos abril, para honrar compromissos, folha de pagamento dos clubes. E nós teremos pelo menos mais 2 meses, ou seja, 6 meses, e sem perspectiva de receita nova para os clubes. Pelo contrário, aquilo que os clubes ainda tinham como previsão com o efeito da pandemia, patrocínio, outras receitas que possam existir, de colaboradores, enfim, tudo isso mingua. Então, a dificuldade é ainda maior. Essa sua ideia ela é muito bem-vinda, porque você enxugaria, tanto do ponto de vista das despesas, pelo aspecto de ter apenas um local para fazer a fase final, por exemplo, da competição, como você encurta
no aspecto das datas para a realização dos jogos. Você não precisa ter um espaço de tempo de uma semana, de 15 dias, como nós ficamos 15, 20 dias entre um jogo e outro. No caso do Campeonato Maranhense, o que complica, inclusive, no aspecto da condição técnica da equipe. No caso do Campeonato Maranhense, essas datas que nós ficamos, entre outros motivos, foi a participação dos outros clubes nas competições nacionais, né? A Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Isso nós não teríamos, vamos dizer assim, esse problema se adotássemos essa sugestão de fazer numa única sede. Penso que é algo que a gente pode levar em consideração, colocar, né, a apreciação dos clubes, a federação, e buscarmos um consenso para tentar minimizar, né, de toda a forma possível esse impacto financeiro na volta também do futebol após a pandemia.